Bom dia, boa tarde, boa noite, mais especificamente boa tarde. Domingo de Páscoa, Feliz Páscoa, como é que é? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Gui, muito prazer conhecer vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte aí, se você gosta do meu conteúdo. E aí, já caiu de boca nos ovos? Como é que é? E aí, como é que tá? Vou trazer hoje para vocês, mais uma vez, lógico, como sempre, uma leitura/análise do personagem novo Loki. Já tem o guia aí se vocês quiserem seguir. E eu fiz alguns testes, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês verem que eu fiz 3 partidas ali. E ele não era o personagem mais forte na batalha, mas ele conseguiu trazer um bom dano, né? Um bom número aí. Isso baseado no que eu tinha colocado antes do guia, tá? Então tem o guia se vocês quiserem seguir, se vocês quiserem seguir a minha ideia. Eu fiz as runas e o equipamento baseado na habilidade dele, mas vocês simplesmente podem seguir o guia. Vou contar mais sobre isso no final. Então fiquem aí com o vídeo, fiz aquela gameplay de sempre, espero que vocês gostem. Que vocês gostem, se qualquer coisa é só deixar aqui no comentário, sugestão, feedback e tudo mais. E é isso. Estamos aqui mais uma vez agora para falar desse personagem maravilhoso. Vamos ver aqui se ele é bom, como ele funciona, depois que eu mostrei para vocês aí o resultado. Vocês viram que ele não fica muito para trás, ele é um bom personagem, ele causa um bom dano legal, e por mais que ele pareça um personagem corpo a corpo, ele meio que vá para trás do inimigo, ele vai fazer igual o Susano, ele vai teleportar, só que eu acho ele bem interessante, porque é um personagem basicamente focado em esquiva. Tá? Ele é diferente do Susano. O Susano é focado em um único alvo, geralmente. Ele tem dano explosivo na sua ultimate. Enquanto o Loki, ele vai ser um personagem focado em área na sua ultimate. Então, como que ele vai funcionar? Vou aqui ler para vocês. Tá? Primeira passiva, ilusão traiçoeira. No início da batalha, Loki cria um espectro atrás do herói diretamente oposto a ele na formação inimiga. Quando Loki e seus espectros acumularem 4 esquivas, outro espectro será criado ao lado de outro inimigo aleatório. Pode haver até 3 espectros no campo de batalha ao mesmo tempo. Ou seja, como funciona essa habilidade? Na frente dele ele vai criar um espectro ilusório, ou seja, ele vai teleportar para trás do inimigo da frente dele, então mais aí outro personagem importante para a sua, como eu posso dizer, para sua formação, para você fazer uma formação decente, direitinho, para saber o personagem que você vai focar. Então, quando ele criar essa ilusão, tanto ele quanto a ilusão, quando eles esquivarem de um ataque, quando acumular 4 esquivas, vai poder criar mais um, tá? Vai criar mais um espectro, tá? Das sombras dele aí. E aí ele vai meio que se espalhando pelo campo de batalha. No nível 2, aumenta a taxa de esquiva do Loki em 20% e aumenta a taxa de esquiva para 25% no level 3. E o número de esquiva necessário reduz de 4 para 3. Então, se você já tiver o nível 4 dessa habilidade, você só vai precisar de 3 esquivas para poder criar mais um espectro, beleza? Agora aqui, ó, Separador de Almas. Aqui é uma habilidade ativa. Loki atinge o inimigo com maior ataque com suas garras, causando 100% de dano e reduzindo a sua velocidade de ataque em 50% por 5 segundos. Sempre que Loki ou seus espectros causarem dano a qualquer alvo neste período, 20% desse dano será causado ao alvo pelas garras de Loki também. Como funciona essa habilidade que eu achei super interessante? O Loki ele vai soltar a garra no inimigo mais forte do lado de lá. Vamos supor que o inimigo mais forte do lado de lá seja um Susano. Tá? O Susano é o inimigo mais forte do lado de lá. Ele vai soltar essa garra já, tá? E vai causar 100% de dano e vai reduzir a velocidade do Susano em 50% por 5 segundos. E aí sempre que o Loki e os espectros dele causar dano em qualquer outro inimigo que não seja o Susano, 20% do dano que ele causou, que eles causaram nesses inimigos, vai ser diretamente direcionado pro Susano. Entendeu? Então, tipo, é muito bom para você derrubar um inimigo principal. Entendeu? Um Ganjiaimo e uma Artemis que tem muito dano. Isso é extremamente interessante, se você parar para pensar. Beleza? Então, ó, no nível 2 vai aumentar esse dano de 20% para 25%. No nível 3 vai durar 6 segundos essa velocidade de ataque reduzida que a garra vai causar. E no nível 4 aumenta o dano adicional para 30%. Então,
você vai dar 30% se você tiver o nível 4 dessa habilidade nesse inimigo de maior ataque do lado de lá, que a garra vai estar presa, tá? Então, basicamente, é uma coisa muito boa. Tenta focar um personagem mais fraco com ele, porque assim o mais forte já vai ter a garra. Então, enquanto você bate em outro, você vai estar batendo ao mesmo tempo nesse mais forte. Beleza? Agora aqui, ó. Mácula Arrogante, outra habilidade ativa. Loki e cada um de seus espectros corre em direção ao inimigo com mais distante, causando dano igual a 75% do ataque de Loki a cada alvo. Durante essa habilidade, Loki e seus espectros não podem ser alvo, ou seja, é uma habilidade ativa que o Loki ativa, que ele vai para o inimigo que estiver mais longe. Se ele estiver na parte de baixo do mapa, ele simplesmente vai correr lá para a parte de cima e todo mundo que estiver no caminho vai levar 75%, né, do dano do ataque do Loki para cada alvo que ele acertar no caminho. Tá? Vai aumentar o dano causado em 100% no level 2, 125% no level 3 e 150% no level 4. Beleza? Então, basicamente isso. Essa aqui já é um pouco mais tranquila, não é uma habilidade tão surpreendente, mas é uma habilidade que, se alguém tiver com a vida baixa no meio do caminho, ele vai acabar acertando e matando. Beleza? A sua ultimate agora, ó. Dimensão Caótica. Loki cria um espectro atrás de um inimigo aleatório e então corre entre todos os espectros que tiver ativo, né? Causando dano igual a 375% do seu ataque a todas as unidades inimigas ao redor de cada espectro. Durante esta habilidade, Loki não pode ser alvo. Os espectros de Loki herdam 100% do seu atributo. Ou seja, quando você ele vai basicamente acertar todo mundo do time. Porque se ele tiver 2 espectros, um em cada ponta, na hora que ele ultar, ele vai pegar os que estão próximos. Todo mundo vai estar próximo. Então, basicamente, ele vai ultar em todo mundo ali, no máximo, no mínimo, em 4 alvos diferentes ele vai acertar. No nível 2 vai aumentar de 375 para 400, no nível 3 425, no nível 4 450. Outra informação importante desta habilidade, os atributos dele vai herdar 100% dos atributos do Loki, ou seja, o tanto de defesa que o Loki tem, ele vai ter também, o espectro vai ter também, o tanto de ataque ele vai ter, o espectro também vai ter, o tanto de vida também vai ter, sacou? É um bagulho muito roubado. As próprias múmias do Anub tem 30%, se eu não me engano, dos atributos do Anub. Então né? Beleza, Loki pode ser que não seja o cara mais defensivo do mundo, mas se ele tiver muita esquiva e mais uma reduçãozinha aí, pode ser que ele dê muito trabalho. Gente, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, o Loki ele não tem aumento de crítico, ele não tem roubo de vida, ele não tem aumento de dano crítico, ou seja, machado de Pangu e fogo talvez não seja a melhor opção para ele, tá? Então eu acho que seria interessante, eu fiz o meu desse jeito aqui, ó. Não sei como vocês estão fazendo de vocês, eu acho que as runas sombrias também ficariam interessantes nele. Por quê? Porque ele vai ultar mais rápido e quando ele ultar ele vai aumentar o seu dano. Então eu fiquei entre essas duas opções. Eu coloquei aqui porque ele tem 2 habilidades ativas. Ele vai ficar teleportando e ele não é alvo quando ele teleporta. Então, pensando nessa regra, eu acho que reduzir a recarga da habilidade fica muito boa, né? E ele vai aumentar o ataque básico dele sempre que ele utilizar uma habilidade. Então ele vai dar aquela habilidade, no próximo ataque básico dele vai causar mais dano. Eu achei interessante, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui é uma dica que eu acho interessante. No centro é lógico que eu coloquei para aumentar o dano da ult, que quanto mais dano da ult em todo mundo, melhor, né? E é isso. A arma icônica dele é aquela coisa. Não aumentei muito, só coloquei 100 para fazer o teste. E ó, aqui em cima ele tem esquiva. Então a dica, e você vê que ela vai bem lá para cima, ou seja, a maior dica que eu posso dar para vocês, foquem esquiva, coloque o máximo de esquiva que você conseguir no Loki, esquiva, defesa e ataque, eu acho que é o que mais vai fazer diferença no Loki. O crítico também vai ser muito importante, porque todo personagem corpo a corpo tem que ter um crítico ali, vida a gente não pode dispensar também, mas eu acho que ele, como a habilidade dele é focada em esquiva, quanto mais esquiva ele tiver, mais roubado ele fica. Tá? Aí o ataque a gente sempre vai, né, não tem muito o que falar, nem a defesa, porque o Loki é um personagem lutador e a gente sabe que o lutador não tem aquela defesa gigante. Como vai funcionar as passivas dele, Gui? No 100 primeiro ele vai aumentar a vida dos espectros dele em 10%. Em 200 de atributo, quando o Loki sofre dano letal, o espectro com vida mais baixa sofrerá esse dano em seu lugar. Esse efeito pode ser adicionado até 3 vezes. Então, né, em vez dele morrer, o seu espectro com vida mais baixa vai morrer no lugar dele, vai levar esse dano.
Nos 300 de atributo, ele vai aumentar a vida máxima dos espectros em 20%, ou seja, os espectros vão tancar pra caramba. E no nível 4, quando ele sofrer dano letal, o espectro com a vida mais baixa sofrerá esse dano em seu lugar. Esse efeito pode ser adicionado até 6 vezes, ou seja, você vê aí, se é até 6 vezes e o máximo que ele pode ter de espectro é 3, ou seja, ele vai summonar espectro pra caramba, pelo jeito. Então, tá aí mais uma dica do próprio jogo falando que o Loki vai ser um personagem bem chato. Principalmente se ele estiver muito upado, tá? Então assim, galera, antiguidade para ele não tem muito o que falar, que a antiguidade é uma coisa global, então vocês podem colocar o que vocês tiverem. E aqui também é só seguir mais a rixa, normalzinho. Aqui a gente tem que estudar mais um pouco, mas não tem muito segredo aqui não. Né? Como eu não upei muito, eu só upei para fazer o teste. Aqui provavelmente daqui a pouco vai ter a popularidade aí valendo, é só seguir, porque a divindade não tem tanto segredo. Tá? Então, galera, é isso. Loki é um personagem bem interessante. Loki é um personagem que, pra mim, tá valendo a pena de usar. Tanto ele quanto o Fausto são dois Villarcas aí que tá valendo muito a pena de usar, tá? Que vocês vão gostar bastante. É um personagem que eu gostei. Eu achei as habilidades dele bem interessantes, tá? E eu aprovo. Eu aprovo. Não posso falar pra vocês que ele vai ser a coisa mais roubada do jogo. Vocês viram aí os meus números, como ficaram, né? Que ele dá um dano, ele não era o principal dano da partida, mas ele deu um dano legal. Lembrando que, ó, ele ainda tá lendário 1. Eu fiz aquele teste, ó, vou até mostrar pra vocês, pra não falar pra vocês que eu faço de qualquer jeito. Eu fiz esse teste aqui, ó, exatamente aqui, se vocês verem lá, ó, 16, 7, é o que eu fiz aqui, ó. Coloquei ele pra lutar aqui, ó, tá vendo? Os personagens já são Mítico 2, ok que tem capanga aí, Mítico 2 não é essa grande coisa, mas Mítico 2 comparado com um personagem que é lendário 1, vocês sabem que que é muito mais baixo e ele conseguiu causar lá um dano interessante. Então, sim, eu já vi algum pessoal que já tá mais upado, que é aquele pessoal que compra e deixa ele bem upado, também tá falando muito bem dele, viu? Então, assim, galera, eu aprovo. Se você curtiu o Loki, curtiu essa habilidade dele, assim, esse jeito dele, o estilo de gameplay, pode confiar, pode upar, que ele vai dar muito trabalho. Beleza? Bom, mas aí, o que vocês acharam da gameplay? Então, sobre o guia já tá lançado lá, o pessoal colocou o machado de Pangu e colocou o fogo. No vídeo aí eu disse que pode ser que não seria tanto usado, porque eu fiz baseado na habilidade do personagem. Claro, ele é um lutador, machado de Pangu vai dar crítico, vai dar mais dano. Se você quer um personagem focado no dano do ataque básico, vai ser bacana. Fica legal o fogo com o machado de Pangu, vai ficar legal também. Se você quer focar ele mais em questão de habilidade, você pode usar o vento ou você pode usar, até no próprio guia tem aí a sombria, se você quiser, dá para usar a sombria e o Chardan lá, que é a estrelinha do equipamento para conseguir aumentar o dano da ultimate, fica interessante também. Então o meu equipamento, a minha dica de equipamento de runa foi focado na habilidade do personagem, mas não vamos descartar o fogo e o machado de Pangu para dar aquele crítico e aquele dano, tá? Eu fui baseado, até porque vocês viram na própria arma icônica dele, a esquiva dele é bem mais focada, sobe muito mais do que o próprio crítico. Então eu fui baseado nisso, tá? Agora que vocês têm o guia, se vocês quiserem seguir o guia, fica à vontade, o importante é a gente jogar com ele e ver que ele realmente é OP. Já tô vendo uma galera até no grupo postando alguns resultados deles, então sim, Loki é muito bom, pode focar, traz os resultados dele aí pra mim no comentário. Fico feliz aí, 170 inscritos, muito obrigado a todos. É sempre muito bom ver gente nova chegando, o pessoal gostando. Vocês animam bastante a gente a continuar fazendo vídeo. E é isso. Até uma próxima. Vou trazer segunda-feira, talvez, ou terça. Já trago os patch notes certinho para todos vocês, tá? E é isso.